Ao vivo e a cores agora, incomodei bastante o Gilberto no telefone, né? Inclusive hoje. Que nada. Gilberto, meu nome é Diomar, agora na Rádio CBN, né? Até bem pouco tempo, até semana passada, estava na MZ. Mas a minha pergunta é a seguinte: hoje nós tivemos acesso até no programa pela manhã do trabalho do Londrina e do time que o Londrina está montando, onde ele tem a volta do Arthur, do Diogo, o Rony Dias, que estava aqui, o Neilson deve voltar, o Dirceu, zagueiro, né? Então realmente é um time encorpado, pelo menos teoricamente é um time encorpado. Aí você pega o Cianorte, você vai ver o Edu Amparo, vai ver, enfim, outros jogadores que já estiveram lá, né? Então o J. Malucelli, Baiano, Ceará, jogadores conhecidos. Nós temos um time até o momento mais, como você disse aí, um time que vai ser um pouco competitivo, vai tentar ser competitivo, mas só com uma folha mais barata. Isso te preocupa de você enxergar os adversários dessa forma, montando as equipes com mais força, talvez até aproveitando esse turno, né, vamos dizer assim, para, de repente, ser campeão interior, levar um título? Isso te preocupa, de certa forma, para não atingir o objetivo, vamos dizer assim? Bom, isso que eles estão na frente, algumas coisas, são porque lá atrás houve alguma coisa, né, que fizeram, né, um projeto, um trabalho, então alguns têm essa condição. Isso que nós vamos fazer futuramente. Me preocupar, tudo se preocupa. Quando você vai jogar contra equipes que já têm uma estrutura, se preocupa que elas estão um pouquinho na frente. Mas dentro de campo eu não tremo ninguém, eu não temo ninguém. Eu sou muito confiante naquilo que eu faço. E também, jogador de futebol, ele pode não ter um nome hoje, mas todos esses que têm nome hoje, esses que vocês citaram, Arthur, por exemplo, ele não era conhecido, o Diogo Roque, todos eles foram lançados por mim, eram meninos de 18 anos. E naquela época também eles não tinham camisa, e muitas vezes nós fomos aí, acho que 3 vezes campeão do interior com o Irati. Isso faz parte do futebol. O torcedor, a imprensa, olha muito a marca. Isso faz parte. Mas a marca só, ela não significa tudo. Ela é algo para se respeitar, para compreender que é algo que já está na frente. Eu espero, com respeito, logicamente, com muito cuidado, competir em igualdade. Preocupação, lógico, a gente tem que ter preocupação, respeito, porque você não pode subestimar uma equipe que está aí já treinando, que já está com jogadores. Mas também não posso fazer o monstro ser maior do que ela é. Eu tenho que buscar soluções. E é isso que nós estamos aqui, para buscar soluções. Temer, não temo ninguém, não. Eu tenho muita confiança de que as coisas podem acontecer. Sou muito otimista mesmo ao pé da palavra. Agora, nós temos que estar atentos, logicamente, buscar e acertar. Não quer dizer que aqueles que já passaram... eu conheço jogadores que você citou, por exemplo, que eles voltam nessas equipes por obrigação. Será que eles estão satisfeitos de estar voltando, né? Vou te dar um exemplo, se eu citar exemplo de todos que vocês citaram aí, eles ficam muito aqui na equipe, muitas vezes queriam estar em outros lugares. Então tem outro lado também que estão lá por necessidade e depois mudam, a necessidade vira prazer e vai dentro. Então a gente também tem que buscar esse tipo de forma. Agora, preocupação ao extremo não, mas respeito. Respeito sim, mas eu acredito sempre nas equipes onde eu trabalho. Né? Boa tarde, Gilberto, Alencar. Alguns jogadores do Operário estavam praticamente certos, acabaram por interferência do ex-gestor de futebol do Operário, os jogadores tendo outro destino, e até eu acho que a pergunta até de repente é mais pertinente até para o próprio presidente. Situação Patrick, presidente. Mas fica tranquilo que já estamos tomando as providências, já contactemos o doutor Rodrigo e com o Domingos Moro, essa providência vai ser tomada, porque nós não podemos obrigar o jogador a vir aqui, acho assim, né, Gilberto? Não, eu sou sempre assim, eu estou vindo para cá porque eu quero vir para cá. O jogador de futebol que vem por obrigação por um lugar, você tem que pensar 2 vezes. Né? Você tem que fazer a sua profissão com prazer. Eu sei que depois, com o tempo, com a convivência, pode até mudar isso. Eu tenho um monte de exemplos aqui mesmo no Paraná, porque a última instituição onde eu tive aqui no Paraná, acontecia muito. Jogadores saíam, iam para outros lugares, conhecia novos campos, novos trabalhos, e achava que lá sempre é melhor. Aí sofria lá, depois queria voltar. Isso acontece mais no futebol. Mas, da minha forma de pensar, não pode se respeitar uma instituição quanto operária. Ela tem que ser respeitada. A partir do momento que não houve um respeito, não só do atleta, como também de pessoas que estão envolvidas no atleta, a gente precisa repensar. A gente não pode usar somente a instituição. A instituição tem que ser preservada em todos os aspectos.
emprestado ao Marcílio e depois com autorização do Operário Ferroviário, que é o seu patrão atual, emprestado ao Caxias, onde tem até dia 30/12 vigência de empréstimo. Como encerrou, a vigência faz o caminho de volta. Marcílio, Operário. Então, para que a negociação com o Comercial de Ribeirão Preto ou qualquer outra equipe fosse legal para ele e para quem está orientando, teria que vir aqui com o seu orientador, conversar com o Operário, acertar suas bases e aí, com autorização do Operário, seguir em frente. Foi o caminho inverso. Ele foi ao Comercial, vestiu a camisa, beijou o escudo, deu entrevista em TV e rádio, foi a campo e não pode jogar. Essa é a situação. O Operário, pelo seu departamento jurídico reforçado, está tomando as providências que têm que ser tomadas e agora é só aguardar. João. Boa tarde, Gilberto. Prazer tê-lo aqui. Sempre foi um sonho, acho, da nossa imprensa, da nossa cidade, todos nós, tê-lo como treinador. Então, eu queria que você dissesse o porquê do seu desejo de vir a Ponta Grossa comandar o Operário. Bom, antes da gente fazer o compromisso, né, e eu sei que amanhã o futebol é muito de resultado, como eu falei aqui, outras coisas. Eu vejo Ponta Grossa como eu vejo muito próximo de capital. Todo centro esportivo, cidade que tenha uma mídia e que tem... Eu gosto muito de trabalhar em um lugar, o torcedor participa muito. Isso me atrai. Eu já trabalhei em lugares, e você está falando de categoria de base, essas coisas, eu trabalhei também no Palmeiras B e na base. O Palmeiras não tem categoria de base, era uma briga constante que a gente tinha lá e com uma dificuldade enorme. Chapecó, onde eu tive agora, que está indo para uma Série A, eu cheguei ali há 2 anos atrás, nós estávamos ainda na Série C, depois B, não tem categoria de base, não tem... deu uma sorte muito grande, não é só trabalho também, não tem que dar um pouquinho de sorte, o futebol tem isso, não tem também, e deu sorte com um grupo de jogadores, ele foi levando ele para frente. Então, futebol ele requer também um pouquinho de cada coisa. E aí, voltando para a sua pergunta, eu entendo que Ponta Grossa tem essa força de divulgação, e todo profissional precisa de uma divulgação de mídia, de um torcedor participativo, e também que isso faz uma cobrança maior. Eu gosto de trabalhar, eu trabalhava aqui em Irati, eu tinha muito mais amizade, e depois virou uma coisa quase que da cidade, mas tinha dia que você faltava um pouquinho mais viver o clima do dia a dia, da cobrança, e isso me instiga muito mais de viver isso, e me dá um prazer muito melhor de estar sendo cobrado, dentro, logicamente, espero que da mesma forma, uma cobrança sem... cobrança faz parte da vida, com respeito, né, dentro de um limite, sem você precisar atingir as pessoas, sem precisar atingir o ser humano. A forma de você fazer cobranças do trabalho e não prejudicar a instituição, nem o ser humano, sendo uma coisa que, dentro de uma situação muito próxima um do outro, que não fuja para lados pessoais, e a gente está sempre pronto. Eu quero estar sempre pronto a vocês para poder responder. Até brinco que eu gosto de fazer entrevista no ar, porque aí... no cara a cara, olhar nos olhos, eu acho que eu não fico devendo nada para ninguém. Porque quando você fala na latinha, né, até branco, e leva para os comentaristas, as opiniões estão muito próximas daquilo que eles acham, não daquilo que nós falamos. Então, quando você pode discutir, eu quero estar sempre próximo de vocês para que, de repente, tenha alguma dúvida, algum questionamento, que faça. Né? A gente vai ter, até não tivemos ainda um papo para fazer, não sei como que era levado aqui a forma de imprensa, para que a gente tenha um ambiente saudável. E isso tudo, o ambiente saudável leva aí no dia a dia de você estar próximo também, não deixar a imprensa com dúvidas, né? Porque a imprensa precisa ser alimentada, mas não pode ser alimentada com tudo também, não. A gente precisa ter a parceria, porque daqui a pouco nós vamos jogar lá. Não, olha, o time vai com esse menino, ele joga de um lado, joga do outro. A gente tem que ser parceiro também para algumas coisas, e a gente está pronto aí também para tudo, tá? Se não me falha a memória, pode dizer aqui, o Germano Krieger é da prefeitura, né? Não, é do Operário mesmo, né? Então, é do Operário. Isso... Eles querem, né? Querem, mas tá difícil a negociação. Não, vou te dar um exemplo aqui. Isso tem que ser... Em Araraquara, era do clube, passou para a prefeitura comprou, fez um centramento e ficou com o estádio, a Fonte Nova, um estádio de primeiro... Fonte Luminosa lá dentro. Então, é coisa para se pensar futuramente. Aqui, futebol faz parte...
da cidade, é um dos centros, dos momentos de lazer que mais prazer dá para a população. Então, eu acho que tem que ser visto de forma diferente por toda a classe, né, de empresário, e uma forma de marketing muito grande. Me surpreendeu, mas eu acho que nós podemos fazer mais. Gramado, né, que a gente pode sempre melhorar um pouco mais, situações de alojamento. Sempre assim, se já está bom, eu acho que sempre a gente tem que estar melhorando cada vez mais em conjunto. Tudo aquilo que for para crescer, sempre é bem-vindo. Obrigado a todos. Até a próxima.